Abençoados, abençoados, estou aí de volta aí, com mais um estudo aí, meus amados. E estive sumido aí, né? Na sexta, no sábado, estive sumido, não fiz live sexta, não fiz live sábado. Me perdoa aí por eu ter sumido, mas é questão aí de logística, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas estamos aí, de volta aí. Vamos aí iniciar essa semana aí, né? Vou ver se eu inicio essa semana aí, pegando mais duro aí na palavra, porque eu tenho conversado muito aí com pessoas evangélicas, né? E eu tô vendo aí uma perfeita cegueira espiritual, entendeu? Uma perfeita cegueira. E tô vendo que a cada dia mais pessoas estão aí cegas. A cada dia mais pessoas estão crendo em, como diz Tito e Timóteo, né? Fábulas. Fábulas. O que é uma fábula? Fábula é uma historinha fictícia, né? Vamos dizer assim, fictícia. Uma historinha que não é real. Isso é fábulas. E o povo evangélico está aí, vivendo em fábulas. E a cada dia, cada vez mais que eu converso com irmãos aí evangélicos, eu vejo a perfeita fábula que eles vivem aí, né? Então, esse canal aqui veio para, né, desmistificar essas fábulas. Veio para mostrar que o sistema religioso de hoje, evangélico, assim como o sistema religioso da época de Jesus, da época dos apóstolos, vive cego, vive na cegueira. Eles viviam na cegueira. Jesus veio para os tirar da cegueira. O sistema evangélico de hoje vive na cegueira. O irmão André e muitos outros irmãos aí, né, veio para tirar nossos irmãos evangélicos da cegueira. Nós não somos contra evangélicos, não somos contra católicos, não somos contra ninguém de religião nenhuma. Entendeu? Só que o nosso trabalho é tirar essas pessoas da cegueira. Porque a religião em si, a religião, ela traz a cegueira espiritual. Não deixa a pessoa ver realmente o que é do espírito. Né? Tem pessoas espíritas que vivem uma coisa que, segundo eles, é do espírito. É do espírito, é de Deus, mas muitas vezes é cegueira. Muitas vezes são coisas inventadas por homens e traz aquela cegueira espiritual e pessoas chegam a dizer que não acreditam na Bíblia. Né? Uma pessoa falou para mim que acha a Bíblia o livro mais mentiroso que existe. Outros já falaram, a Bíblia para mim é o livro mais coerente que tem. Outros até dizem, existe mais de 5.000 erros na Bíblia. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por homens. Foi escrita por Deus? Não. Foi escrita por homens, com inspiração de Deus. E a Bíblia fala isso. Ela não mente para ninguém. Ela diz que foi escrita por inspiração. Amém? Diz que foi escrita por inspiração. A Bíblia não diz que Deus desceu na terra e escreveu ela, não. E nem nunca nós falamos isso. Agora, se você acha que ela é um livro mais mentiroso e mais incoerente, aí é da sua própria vontade e cegueira espiritual. Amém? Agora, eu respeito a sua opinião. Respeito a sua opinião. Mas essa visão é que está levando muitos hoje religiosos, e quando eu falo religiosos, falo em geral, porque a graça de Deus não é religião, o que eu trago aqui não é religião, o que eu trago aqui é a palavra do Cristo, não é religião que eu trago aqui. E a religião em geral, ela traz essa cegueira espiritual. Então as pessoas acham que a Bíblia é o livro mais incoerente.
mas acredita no Evangelho segundo Mormon, o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Os judeus acreditam no livro do Zorar Maimonides. É um homem que escreveu o Zorar, é um homem que escreveu o Evangelho segundo Kardec, é um homem que escreveu o Evangelho segundo Mormon, foi um homem. Homem. Segundo eles, inspirado por Deus também, mas não tem coerência com aquilo que o Cristo veio trazer na Terra. Não tem coerência com aquilo que Deus nos mostra na Bíblia. Desde o início da Bíblia até no final da Bíblia. Esses livros não têm coerência. Eles não casam com os acontecimentos bíblicos. Eu respeito a opinião de vocês, repito novamente, mas se eu sou um cristão e se eu trago para vocês estudos referentes à Bíblia, então, para mim a Bíblia é o livro mais coerente, mais verdadeiro. Entre todos os livros, você vê aqui atrás de mim, tem uma estante cheia de livros. Bíblia, eu tenho umas 6 Bíblias aqui com versões diferentes. Tem livros aqui, vários livros, né? Tem esse pretinho aqui, ó, que é hebraico, é a versão hebraica por português, entendeu? Tem o Ellen White aqui, ó, Ellen White, o Grande Conflito. Eu tenho vários livros aqui. Tem livro de pastores aqui, ó, esse aqui é do pastor, não vou falar o nome. Eu tenho vários livros porque eu pesquiso a ideia e a raciocínio de cada um deles. Entendeu? Mas eu vejo muita incoerência aí. O Ellen White, então, é incoerente com o que a Bíblia ensina. E muitas pessoas gostam de Ellen White, né? A igreja adventista adora Ellen White, né? Os espíritas adoram Allan Kardec, os Mormon adoram o Mormon lá, tem um nome lá que eu não lembro. Entende? Eu respeito a opinião de vocês. Mas se eu sou cristão, mas se eu ensino para vocês a Bíblia Sagrada, entendeu? Então ela para mim é sagrada e para mim é verdadeira, porque até hoje ela mostrou para mim verdades que eu tinha dúvidas e não conhecia, e ela me mostrou essas verdades. Amém? Então por que eu falo muito sobre evangélicos? Porque evangélicos vivem a Bíblia, a mesma Bíblia que eu vivo. Por que eu falo dos católicos? Porque católico vive a mesma Bíblia que eu vivo. Por que eu não falo dos mormons? Por que eu não falo dos judeus? Por que eu não falo dos espíritas? Porque eles rezam em outras cartilhas. Outra cartilha que não é essa que eu rezo. Tá entendendo? Então não é que eu concorde com vocês. É que eu não tenho base para mostrar para vocês a verdade bíblica. Porque vocês não acreditam na Bíblia. Acreditam em outros livros. Então, católicos e os evangélicos estudam a mesma Bíblia que eu estudo. Então, eu tenho material para mostrar para eles a cegueira religiosa deles. Vocês conseguiram me entender? Não sei se eu fui claro na minha explicação. Então, o tema desse estudo é: evangélico, transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Evangélicos, transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Concluindo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amém? Abençoados, as coisas que acontecem hoje, nos nossos dias, são coisas decorrentes dos tempos bíblicos. São coisas decorrentes que aconteceram nos dias dos profetas. São coisas decorrentes que aconteceram nos dias de Jesus. Então, essas mesmas coisas que acontecem hoje, os evangélicos logo vêm e diz, né? A Bíblia avisou sobre isso. A Bíblia falou sobre isso.
Jesus falou sobre aquilo, os profetas. Não, abençoados. Jesus nunca avisou nada dos nossos dias atuais, que iria acontecer nos nossos dias atuais. Não. Os profetas nunca avisaram nada que iria acontecer nos nossos dias atuais. Não. Amém? São coisas que estavam acontecendo no tempo deles, nas épocas deles. Isaías 44:18 diz: eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Isaías escreve esse livro aqui entre 740 a 701, aproximadamente, na cidade de Al-Shalom, em Jerusalém. E ele escreve esse livro para quem? Para aqueles, a Bíblia aqui está nomeada pastores, né? Mas é para pessoas, né, que estavam ali guiando o povo. Muitas vezes sacerdotes, muitas vezes profetas, pessoas que estavam guiando o povo. Que muitas vezes, né, tem várias pessoas que se nomeavam profeta. Tinha os profetas escolhidos por Deus, mas tinha pessoas que se nomeavam profetas. E essas pessoas se nomeavam profeta, tinha uma visão totalmente deturpada daquilo que Deus mandava, porque usava as suas conjecturas. Profetas que eram escolhidos por Deus, né, trazia a real palavra de Deus. Então, Isaías está falando para esses homens, falsos profetas, sacerdotes, né, os escribas e guias do povo, que Isaías está falando que eles são incapazes de ver e seus corações não conseguem compreender. Isaías 56:11, ele diz: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um a sua ganância, todos sem exceção. Porque eles são gananciosos. Eles são gananciosos. Eles não têm o povo como irmãos, a qual nós devemos dar-lhes esclarecimento. O irmão André recebe esclarecimento, segundo a mente de Cristo que está em mim. E o irmão André não guarda isso para mim. O irmão André distribui esse conhecimento para vocês que estão me ouvindo aí, para vocês que estão na minha live agora aí. O irmão André distribui o que recebe. Eu recebo de graça e de graça eu distribuo para vocês. Gratuitamente. Quando a gente pede ajuda aqui de Pix, não é um pagamento pela palavra que eu dou. Não. É uma ajuda para que eu possa pagar a luz, que eu possa pagar a internet. Tá entendendo? Que eu possa melhorar aqui, né, esse vídeo, esse áudio, microfone que hoje eu tenho, eu não tinha. Quantas pessoas falaram para mim, o som tá baixo, irmão André. O som tá baixo, irmão André. Porque eu não tinha um microfone adequado. Hoje eu consigo ter esse microfone adequado porque fui ajudado. Então a gente precisa dessa ajuda para melhorar a qualidade e não para vender a palavra. Amém? O sistema religioso vende a palavra. Nós somos completamente diferentes desse sistema religioso. Mas precisamos dessa ajuda. Entende? Então, cada um de nós tem um papel. Cada um de nós tem um papel nessa história que estamos vivendo hoje. Cada um de nós tem um papel. Eu, irmão André, tenho um papel de passar para vocês o que eu recebo. Vocês têm um papel de me ajudar a levar esse conhecimento a mais pessoas. Eu sempre falo, não esconda a candeia debaixo da cama, perdão. Não esconda a candeia debaixo da cama, bota no alto.
para que todo mundo veja a sua luz. Não esconda graça para você, mas leve essa graça para mais pessoas, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, ajudando no que você puder para o crescimento, né, desse evangelho, meus amados. Então, esse povo aqui da época, esses sumos sacerdotes, esse povo em geral, estava guiado por esses religiosos da época, gananciosos, só queria ganância, não quer o povo para instrução. Eles preferem o povo sem instrução, preferem o povo sem saber de nada, para que eles possam manipular a cada dia o povo e roubar a cada dia o povo. O pastor falou para mim, não, a gente não, ninguém rouba, não. Eles dão porque quer, não, meus amados. Vocês não dão porque vocês querem. Vocês dão porque vocês são ameaçados. E o pastorzinho aí, né, falou para mim, não, você pode ser processado. Falar que pastor está roubando. A gente não rouba ninguém, não. Ah, meu irmão, o que vocês fazem, então? É extorsão. Uma vez que você obriga uma pessoa a dar alguma coisa por ameaça, porque se você falou, se não der o dízimo, o gafanhoto vai roubar os bens, vai fechar as portas, é uma ameaça. Então a pessoa dá debaixo de ameaça. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Dá por causa de quê? Ameaça. Então isso é um roubo. É extorsão, sim. Eu torno a falar para você. Amém? O povo não é mais ignorante. O povo está acordado. O povo está enxergando as coisas. E eu, quanto mais eu puder fazer esse povo enxergar mais e mais, eu vou fazer esse povo enxergar. Amém? Então, Isaías está falando aqui num tempo. Um tempo contemporâneo de Isaías. E aquele povo que estava naquela época. Estava falando aqui de profetas, sacerdotes gananciosos. Segundo a tradição judaica, o livro de Marcos foi escrito em Roma por João Marcos, né? Aproximadamente em 65 DC a 70 DC. Diz que Marcos foi preso em Alexandria, né? Em 72 aproximadamente. E Marcos, quando estava em prisão, Marcos escreveu esse livro. Marcos era muito companheiro de Paulo, Barnabé, Pedro. Diz que Marcos escreveu esse livro entre 65 a 70 DC, quer dizer, é uma época diferente de Isaías. Isaías foi 740 a 701 a.C. Marcos aqui está em 65 a 70 depois de Cristo. Irmão André, por que essas datas? O que tem a ver? Tem a ver que eu estou mostrando para vocês, que são épocas diferentes, mas coisas que aconteciam nas mesmas épocas de Isaías, estavam acontecendo nas épocas dos discípulos. E João diz aqui, e Marcos, né? Marcos diz aqui, Marcos 12, 38, 40, ele diz, e ele dizia-lhes, na sua doutrina, Marcos está dizendo que Jesus dizia na sua doutrina, e ele dizia-lhes na sua doutrina, está se referindo a Jesus, guardai-vos dos escribas e fariseus. O que Isaías estava falando? Dos escribas, dos fariseus, daqueles falsos profetas, daqueles falsos guias do povo, que ele chama aqui, vamos voltar lá, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, e cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Na época de Marcos aqui, Marcos está falando de quem? Dos escribas e fariseus. Jesus estava dizendo, guardai-vos dos líderes religiosos, que andam com vestes compridas,
anda aí, né, ostentando hoje, né, ternos e gravatas bonitas, né? E ama saudações nos mercados, adora saudações, elogios pelas ruas, né? Você conhece alguém assim? Adora os principais assentos nas sinagogas, adora aqueles banquinhos que ficam lá atrás do pastor, né? Tem igrejas que tem aqueles banquinhos lá atrás, eles adoram ficar sentados lá atrás, mostrando ali ser melhor do que os irmãozinhos que estão sentados lá, né? Gostam de se aparecerem ali, e se não sentarem lá, fica triste. Se eles não sentarem lá, eles ficam tristes. Adora os lugares mais altos nos banquetes, quando tem a festinha na igreja. Mal cumprimenta os irmãos, mas vai direto lá no pastor, para cumprimentar o pastor, para o pastor elogiar e colocar ele no lugar melhor que tem ali, nos assentos melhores da festa. Vocês conhecem alguém assim? Devoram as casas das viúvas. Devoram a casa das viúvas com exploração. A exploração do dízimo, a exploração de oferta. Amém? Os sacerdotes levitas, eles pegavam 10% dos dízimos e davam para as viúvas. Hoje eles tiram da viúva. Olha a cegueira. Como que o sistema religioso evangélico não está cego? Como que o irmão André está falando besteira? Eles davam para a viúva e hoje eles tiram da viúva. É o contrário. E eu fico indignado com isso. Eu não posso me calar. Tá entendendo? Não posso me calar vendo essas coisas. Vendo como esse povo está cego. Como esse povo não consegue enxergar a verdade. E eu tenho parentes que são evangélicos e não conseguem enxergar essa verdade. E me ouvem falar essas coisas e me acham que eu sou maluco. Acha que eu estou inventando um novo evangelho, acha que eu estou inventando uma nova seita. E João falou que o evangelho da graça de Deus não é novo evangelho, mas que já temos desde o princípio. Desde o princípio. A Bíblia diz que o evangelho da graça foi pré-anunciado a Abraão. Olha quanto tempo tem Abraão. Ele foi pré-anunciado a Abraão. Desde o princípio, a graça já existe, meus amados. Desde o princípio. O livro, se eu não me recordo, o livro de Zacarias, diz que a graça foi retirada deles porque eles não creram. Então foi dado para eles a lei para manter eles em retidão até que essa graça pudesse retornar novamente com o Messias. E assim se fez. E assim se fez. A Bíblia é clara. Não é um livro incoerente. Ela não engana ninguém. Ela é clara. Amém? Então, devora as casas das viúvas, tirando dízimos da viúva, tirando as ofertas da viúva, e sob pretexto faz longas orações, dizendo, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te retribuir em dobro. É mentira. Isso é mentira. Se você dá seu dízimo, Deus não vai te abençoar. Não. É mentira. É enganação. Porque o dízimo não é um mandamento para cristão. Dízimo era um mandamento para os hebreus. Amém? Não é para cristãos. É para hebreus, depois israelitas, depois judeus. Né? Muito menos para cristão. Nunca foi para cristão. Essa ordenança nunca foi para cristão. Amém? Então, não existe bênção nisso. Não existe bênção nisso. Isso foi para manter os sacerdotes e os diaristas que trabalhavam no templo. Porque eles não tinham terra. Então, eles tinham que comer, tinham que sobreviver. Então, as outras tribos tinham que reunir, pegar os dízimos, né? E dar lá para os sacerdotes. O sacerdote colocava lá no depósito do templo. Os que eram alimentos perecíveis, que era carne de animais, era feito ali o sacrifício e eles comiam aquilo.
E a 10ª parte daqueles alimentos tinha que dar para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Um trabalho social que eles tinham que fazer ali. Hoje, em vez da igreja fazer um trabalho social e doar o dízimo para as viúvas, para os órfãos, hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Hoje eles tiram deles. O sacerdote dava. Hoje os ditos pastores tiram. E faz longas orações dizendo que Deus vai abençoar. Quem dá mais, recebe mais. É enganação, é mentira. A palavra, a Bíblia não fala sobre isso. E a palavra diz aqui, esses enganadores, esses mentirosos, receberão maior condenação. E ele diz, quem faltar à igreja, perde a bênção. Um dia até brinquei aqui, né? Você sai da minha live antes do tempo, antes de terminar, você perde a bênção. Você perde a bênção do conhecimento. Lá não. Lá perde a bênção da salvação. Se você não ir na igreja, você perde a salvação. Qual é maior? Você não ir na igreja por algum motivo? Às vezes a chuva está muito forte, às vezes você está passando mal, né? Aí, então você vai perder sua salvação por isso? E esses pastores enganadores? Não perdem a salvação, não? Eles são santos? Eles são deuses? Eles acham que são super-heróis? A Bíblia está falando, estes receberão maior condenação. Eles receberão maior condenação de quem estão sendo enganados. Porque aqueles que enganam é pior do que estar sendo enganado. Vocês conhecem pessoas assim? Quem já tiveram pessoas assim, como seus pastores? Amém? Qual de vocês já tiveram pessoas assim, dizendo ser pastores? Então são fatos que aconteceram aqui na época de Isaías, em 740 a.C. a 701, né? A cronologia bíblica ela é o contrário, né? Ela é contada do maior para o menor, porque ela está retrocedendo. Então é de 740 a 701, né? E a época de Marco aqui é da época de 60, 65 a 70, aí já avança, né? Antes da cruz, retrocede, depois da cruz, avança. O tempo de Isaías, o tempo de Marcos, acontecia a mesma coisa. Hoje, no nosso tempo, século XXI, as mesmas coisas estão acontecendo. Então, são coisas decorrentes. Então, quando essas coisas acontecem, os evangélicos falam, não, os profetas falavam isso. Isaías falou isso. Os discípulos falaram isso, os apóstolos falaram isso. Igual aqui, Isaías falou, Marcos falou, mas falou no tempo deles. Cada um no seu tempo. Amém? Cada um falou para aqueles contemporâneos da sua época. Hoje continua a mesma coisa. No século XXI, ainda existem esses enganadores. Esses enganadores estão aí. Nós venhamos aqui falar a verdade, nós somos seita, nós somos herege, nós estamos criando uma nova religião. Não. Nós falamos que é de Cristo. Nós falamos o que é de Cristo. A igreja evangélica é de Cristo? Tem certeza que é? Se Cristo já batizou a todos no madeiro, por que a igreja evangélica está batizando ainda nas águas? É porque ela não confia no batismo de Cristo lá no madeiro. Então, uma vez que você não confia no seu Senhor, você não é do seu Senhor. A igreja está fazendo ceia todo primeiro domingo do mês. A ceia
É um simples alimento que Jesus fez com aqueles discípulos. A Páscoa, a ceia é Páscoa. Não, ceia não é Páscoa. A Páscoa foi quando Cristo foi imolado lá no madeiro. Aquilo lá foi Páscoa. E aquela Páscoa foi a última Páscoa. A última Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascual que fez seu sacrifício única vez, por todas. O sacerdote fazia ano após ano. Ano após ano, ele fazia sacrifício contra os seus pecados e do povo. Cristo, como uma única oferta, aperfeiçoa todos. Única oferta e para sempre. Por que vocês continuam ceiando? Vocês são de Cristo? Não são. Não são de Cristo quando vocês batizam, não são de Cristo quando vocês ceiam. Não são de Cristo quando vocês fazem qualquer ritual levítico. Qualquer ritual levítico que vocês fazem, não são de Cristo. Cristo e a lei de Moisés não tem nada a ver. Deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixar de parte a lei de Moisés da doutrina de Cristo. Hebreus 6. A palavra é clara, a Bíblia é clara. A Bíblia não é incoerente. A Bíblia não é mentirosa. Ela é verdadeira. Existe mais de 5.000 erros. Não existe mais de 5.000 erros na Bíblia. Existe má interpretação de pessoas que não conhecem a Bíblia. Diferente. Você interpretar uma coisa que você não sabe é diferente. Então você acha que existem erros. Porque ali diz uma coisa, lá ele diz outra. Vou dar um exemplo. Mateus diz que Cristo não veio revogar a lei. Hebreu diz que ele revogou. Por que tem essa diferença? Então vocês têm que botar a data, tem que botar o princípio ali profético da história. Entendeu? Lá Jesus não poderia, porque estava em homem, em carne e osso, ainda estava cumprindo o que a lei e os profetas disseram para ele cumprir. Lá em Hebreu já tinha cumprido, já tinha ido para a cruz. Então ele diz na cruz, está consumado. Não existe erros. Existe má interpretação. Pessoas que não entendem, interpretam errado. A Bíblia é clara. Romanos 12:2, Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz aqui que não podemos nos conformar com as coisas desse século, que se repete na época de Isaías, se repetiu na época de João, está repetindo na época de hoje. Amém? Paulo fala isso aqui em 36, aproximadamente, a 68. Depois vem Marcos com o evangelho dele, de 65 a 70. São épocas ali que acontecia a mesma coisa desde a época de Isaías, que eu li aqui, outros, né? Estou falando de Isaías porque eu li sobre Isaías. Mas coisa que já vem desde o princípio. Coisa que acontece também ainda nos dias de hoje. Então Paulo está falando, não conformeis. Temos que renovar a nossa mente. Temos que levar os nossos irmãos religiosos a renovar as mentes deles, para que eles possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, assim como nós estamos experimentando essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje é a graça de Deus. Sem nenhum ritual levítico. Sem nenhum ritual levítico. Ritual levítico é tudo isso que vocês fazem aí nas igrejas, nas suas igrejas, né? Ceia, batismo, né? É tudo ritual levítico. Ceia não é Páscoa. Páscoa era quando Cristo foi no madeiro e lá foi feito o sacrifício na cruz
uma única vez. O sacerdote fazia perpetuamente. Cristo, com uma única oferta, fez aquele sacrifício, que foi a Páscoa, porque ele foi o Cordeiro Pascual. Eu já dei o exemplo para você do Cordeiro que foi sacrificado lá na época de Moisés, e o sangue foi botado no umbral da porta. Aonde o anjo da morte passava e tinha aquele sangue no umbral da porta, aquela família daquela casa era salva. Entendeu? Era um espelho. Um espelho do que iria acontecer. Era uma sombra. A Bíblia diz que a lei era a sombra dos bem-vindouros. Tudo que aconteceu no tempo da lei foi uma sombra para os tempos do fim. Os tempos do fim, que foi a época em 70, até 70 DC, onde a Bíblia diz que ali as escrituras foram completamente cumpridas. Então não existe mais profecias para ser cumpridas nos dias de hoje. Nós estamos aqui para mostrar essa verdade para vocês, para tirar vocês dessa ilusão, para tirar vocês dessas fábulas, dessas mentiras, dessas falácias. E vocês, vêm de nos ouvir, nos chamam de herege. Fala que estamos criando uma nova seita. Amém? Não rejeite a graça de Deus, meus amados. A graça de Deus é a palavra do Cristo. Sem nenhuma tradução, sem nenhuma tradução não, sem nenhum tradicionalismo religioso judaico. Hebreus 6. Deixa de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Qual é os princípios elementares daquele povo da época de Paulo? Era a lei. A lei era o princípio elementares que eles recebiam, né? E no tempo antigo da lei, os profetas, Esdras era um deles, falava em praça pública, lia a lei em praça pública. Todos os judeus tinham que conhecer a lei. Na época de Paulo era a mesma coisa. E Paulo está falando aqui, esses princípios elementares, essa lei que vocês estão recebendo aí, desde o princípio que vocês se conheceram como gente, deixa isso de parte. Ou quer dizer, deixa de lado. Não misture essas coisas ao Evangelho do Cristo. Deixa de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não pode misturar a lei de tradicionalismo religioso, a lei levítica, não pode misturar ela na doutrina de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. E a igreja evangélica, a igreja católica estão misturando tudo. Estão misturando tudo. Páscoa, que chamam de ceia, batismo, né? São o quê? Rituais levíticos. Rituais levíticos. Amém? Jejum. E várias outras coisas aí. Coisas até que não tem, que foram criados, né? Recentemente, falo recentemente, já tem muito tempo. Recentemente que eu digo que depois de 70, né? Foram criadas mais coisas aí. E as pessoas vivem essas coisas achando que é vontade de Deus, achando que é ensinamento de Deus. A vontade de Deus é seguir a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você viver a palavra dele. É você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então, abençoados, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí essa palavra. Amém? Ouça esse vídeo várias vezes, pega essas passagens que eu mostrei para vocês, estude essas passagens. Amém? E tem várias outras aí, é que eu não posso trazer todas, são 39 minutos já que estamos aqui. Eu não posso trazer esse vídeo muito longo. E existem muitas outras passagens que provam
que o mesmo que acontecia naquela época, aconteceu na época dos discípulos, na época de Jesus, e acontece nas nossas épocas de hoje. O objetivo desse estudo é que isso tem que parar. Tem que parar isso. Essa mesmice religiosa tem que parar. Entendeu? Fica se repetindo, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse povo tem que acordar. Esse povo tem que se transformar pela renovação de vossas mentes. Essa é a mensagem. Transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que veja a verdade. Veja a verdade em Cristo. Veja qual foi, né, o objetivo de Cristo vir. Qual foi a missão de Cristo. Muitos vivem aí e não sabem qual foi a missão de Cristo. Muitos vivem e não sabem qual foi o objetivo dele vir. Então tem que transformar-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Amém? Peço a vocês, aperte o sininho de notificações. Não esqueça, por favor, dos seus likes. Os seus likes são muito importantes. Não esqueça dos seus likes. Amém? Dê os seus likes aí para ajudar o canal, ajudar esses vídeos seja levado a muito mais pessoas. Compartilhe à vontade. Amém? Agradeço a todos vocês aí. Eu peço a vocês aí que vocês vão lá, vamos voltar aqui, vão lá, visite lá o canal Roselita Moura, Café em Graça. Canal Café em Graça, Roselita Moura. Amém? Visite o canal da nossa irmã Roselita Moura, Café em Graça. Amém? E se inscreva aí também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton da Cruz, né? Canal Guerreiro da Fé. E no canal do irmão André, não esqueça. Amém? Tamo junto aí. Até a próxima. Graças a paz.